Dragões de Cristo. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Os anéis periféricos se destinavam à população do globo. Uma energia tão densa, como se fosse intransponível, irradiava à volta do globo, infiltrando-se em todos os lugares. INEC nos alertou sobre a abundante carga energética que se concentrava no alto da torre. Aproximamo-nos o suficiente, mas, cuidadosos para não sermos tocados por ela, tamanha a intensidade que sentimos partindo desse ponto, a sensação era terrível, quase intolerável, quase física. Centramos nosso pensamento e perscrutamos o raio dimensional que ali se formava, era destinado a manter o campo energético dos dragões. Uma única e poderosa entidade absorvia e transmutava os fluidos que chegavam a ela. Estava ausente, solitária e isolada, uma cúpula delimitava a aproximação de qualquer força estranha àquela que ela invocava para si, um ciclone destruidor, semelhante ao ajuntamento de escorpiões. O ruído produzido incomodava a ponto de causar dor, e o odor era terrível, nunca havia presenciado algo semelhante. Uma criação demoníaca, originada com a cooperação dos outros 8 comandantes. INEC nos convidou a voltar para um campo próximo da cidadela, precisávamos de descanso para podermos voltar e presenciar a reunião dos representantes dos Dragões de Cristo. Há muito tempo não sentia a necessidade de adormecer, mas, neste dia, acomodei-me numa confortável poltrona e senti que me desligava, como no sono terreno. Vi meu corpo perispiritual acomodado e relaxado, olhei à volta e percebi que alguns de meus companheiros de trabalho faziam o mesmo. Alçamos voo para fora do planeta, nosso destino um ponto luminoso no firmamento. Chegamos e fomos recebidos por irmão de luz admirável. Seu perispírito era menos denso que o nosso, translúcido e brilhante, coroado de admirável energia de amor que nos emocionou sobremaneira. Ele sorriu com delicadeza e nos abraçou um a um. Olhei à minha volta, e lá estávamos eu, INEC e Demétrios. Bem-vindos à casa do Pai, meus irmãos. Não tivemos palavras para responder ao cumprimento, mas nossas feições traduziam as emoções sentidas. Pedimos que estejam atentos às instruções que serão passadas a vocês, nosso tempo é curto, precisam voltar ao corpo perispiritual rapidamente. O sofrimento que verão em breve não deve ser contido, ele precisa fluir de maneira harmônica e ser entendido como a bondade do Pai, permitindo a seus filhos um novo caminho. A bondade ainda nos faz acreditar que podemos livrar nossos irmãos da dor necessária. Isso dificulta a própria transformação do orbe. Precisamos viver as consequências de nossas escolhas, a sábia lei da ação e reação. Somente dessa forma mudamos o rumo de nossos desejos. Observem e aprendam. Nem sempre amamos o que vemos ou sentimos. Tibérios busca a dor como forma de punição a si mesmo, sem viver o movimento do bem. Por isso, está caminhando em círculos. O que viram na torre não é nada se comparado à bondade do Pai, assim como eles não os veem, vocês também não nos veem. Olhem, alertou e apontou o firmamento. Estávamos dentro de uma grande edificação no plano dos espíritos melhores. Um número incontável de trabalhadores transitava, sorridente e feliz. Veículos pousavam transportando enormes tubos, trazidos do universo, repletos de boas energias. Uma torre imensurável podia ser vista ao longe, no centro daquela comunidade cristã, espargindo bondade e amor para as diversas moradas de meu Pai. Não havia escravos, hipnotizadores, apenas bondade e amor. O bem pelo bem. Emocionados, choramos de alegria, a esperança e a paz eram reais, assim como o sofrimento sempre é uma escolha. O irmão amado nos abraçou com carinho e nos disse baixinho em nossas mentes: levem ao mundo o conhecimento da grandiosidade do trabalho do Senhor. Somos semelhantes às estrelas cadentes, viemos iluminar o caminho, abrir os olhos aos cegos, e, como um imenso exército, nos espalhemos sobre a terra, auxiliando os filhos de Deus a acordar para a sua origem divina. Trabalhamos junto ao nosso irmão Jesus, nunca esqueçam esse fato animador. Vão em paz. Abri os olhos e mentalmente orei, agradecendo a experiência ímpar,
e em voz audível recitei o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, texto sublime que nos foi enviado pelo Espírito de Verdade, e que neste trabalho assume profunda significação. Eu o repetirei e repetirei, pois traz esperança e a certeza de que não estamos sós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas ao seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e coros de anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e, num hino sagrado, se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor. Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Capítulo 20. Esperança sem fim. 473. Pode um espírito, momentaneamente, revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado. Um espírito não entra num corpo como entra numa casa, ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Possessos. Inek ficou encarregado de transmitir a mensagem aos irmãos de nosso plano, cada canto do planeta o ouviu e viu a maravilha da vida que presenciamos. Os ânimos educados para a verdade irrefutável do bem maior nos fortaleceram na esperança e na fé. Não estávamos sozinhos, nunca estivemos, apenas nossa imperfeição e nossas limitações eram aprendizagens a serem vencidas, para que tivéssemos a capacidade de enxergar além do ordinário. O resto estava certo. Na medida da compreensão de cada um, o caminho era de amor e paz, essa nossa certeza. Respirei fundo, como a alimentar a liberdade recentemente conquistada, o ar estava mais leve. A união de nossos pensamentos felizes e crentes num futuro melhor realizou o milagre de alimentar a vida. Estávamos prontos, agora sim estávamos prontos. Rogério nos pediu ajuda. Ayrton estava se preparando para um ato de violência e de autodestruição, amarrava ao corpo artefatos explosivos, com a intenção de se misturar aos outros estudantes, que se aglomeravam em frente ao prédio da reitoria. Havia uma movimentação febril no local. Beto e Lucia tentavam conversar com outros estudantes, tentando dissuadi-los de invadir o prédio, instigados por Dácio. Beto tentava fazê-los lembrar da tragédia recente, quando uma colega havia perdido a vida por causa da violência. Ayrton arrumou com esmero seu tapete de orações e invocou Alá, oferecendo o sacrifício de sua vida em benefício da causa que acreditava ser real. Naquele momento, sentia-se um homem justo. Aproximamo-nos de seu campo vibratório, mas ele nos rejeitou com violenta descarga magnética, que fortaleceu sua esfera psíquica. Inek e Demétrios se deslocaram à torre dos hipnotizadores na cidadela, seguindo o rastro vibratório que mantinha a mente de Ayrton cativa. Identificaram o grupo com certa facilidade. Aproximaram-se, auxiliados por equipe de socorristas designada por Rogério. As mentes unidas concentraram potente descarga energética, rompendo parcialmente a ligação mental entre Ayrton e os 3 hipnotizadores. O encarregado dos grupos localizados na periferia dos anéis vibratórios já citados, percebendo o enfraquecimento da ligação mental, imediatamente ordenou a outros membros de sua equipe que se juntassem a eles.
Mentalmente fui avisado pelos amigos que teria pouco tempo para agir em benefício da libertação da mente escrava. Ayrton respirou fundo e sentiu certa vertigem, parecia incomodado, mas não saberia dizer com lógica o que estava errado. Sentou no tapete, lembrou-se de sua avó. A pequena senhora se aproximou, com delicadeza, passou a trabalhar a energia que o envolvia. Semelhante a um emaranhado de fios vibrantes e sombrios, os miasmas criados a partir de mentes presas na escuridão pareciam ter vida própria, resistindo bravamente ao toque amoroso. Aos poucos, o rapaz se sentiu melhor. Olhou para o próprio corpo, envolvido por uma espécie de cinto largo, carregado de explosivos, e pensou em agonia: o que estou fazendo? Envolto por forte emoção, sucumbiu ao estresse e resvalou ao chão, desacordado. Inácio veio ao nosso encontro, acompanhado por Miss Marta. Auxiliaram no desdobramento de Ayrton, libertando parcialmente seu perispírito, e o levaram para uma sala de atendimento psicológico no plano espiritual. Fred havia sido alertado para tomar cuidado, pois a vida de seu corpo material corria perigo. O professor estava atento, mas nunca imaginou que sofreria agressão por parte de algum de seus alunos. Dácio já havia ministrado 2 doses de veneno em sua garrafa de água gasosa. O professor tinha o hábito de manter garrafas dentro da geladeira para o uso no cotidiano. O rapaz, aproveitando-se desse costume, enchera seringas com agulhas finas e aplicara o conteúdo na água. Sabia que apenas Fred as tomaria, pois morava sozinho e, quando os alunos o visitavam, oferecia água em garrafas maiores e sem gás. Fred andava sentindo fraqueza muscular, muita náusea, dores abdominais seguidas de diarreia, e naquela noite teve várias crises de vômito. Achou esquisito, visto que gozava de boa saúde, então lembrou o alerta recebido e foi a um médico, colega de trabalho na universidade, e relatou suas suspeitas. Dr. Gustavo, esse o nome do médico, solicitou alguns exames de urgência, alguns relacionados ao uso de substâncias nocivas à saúde. Mesmo acreditando ser paranoia do colega, optou por ser mais criterioso em seu diagnóstico, pois conhecia Fred, e era um homem calmo e ponderado. Admirado com os resultados, pediu a Fred que fosse encontrá-lo no hospital em que dava plantão médico. Explicou sobre os resultados e o alertou que de alguma forma estava ingerindo substâncias tóxicas em pequenas doses. Tirou mais sangue e colheu mais urina para repetir os exames laboratoriais. Pediu urgência e logo recebeu os resultados: Fred estava sendo envenenado. O colega o medicou e aconselhou a procurar a fonte contaminada. O professor foi para casa. Estava deprimido e magoado, tentava entender o que poderia estar acontecendo. Lembrou-se de Eduardo e do momento em que enfrentara Torres para defender o aluno. A cena veio em sua mente muito clara, e lembrou-se da ameaça que lhe fora feita. Procurou se livrar das emoções que o desequilibravam, raciocinou com lógica sobre o local onde o fato poderia estar acontecendo. Era difícil se alimentar na universidade ou fora de casa, era diabético e preferia fazer a própria comida. Em sua casa, era difícil receber visitas, as únicas pessoas constantes eram seus alunos de pesquisa, que estudavam com ele a teoria do projeto desenvolvido e que seria utilizado como assunto de tese. Pensou e desconfiou de que algo em sua geladeira devia estar contaminado. Abriu a porta e foi pegando alimento por alimento, e examinando com uma lente de aumento. Pegou uma garrafa de água ainda lacrada e descobriu um pequeno orifício junto ao gargalo. Examinou as outras garrafas, num total de 6, e descobriu que 2 delas apresentavam a mesma irregularidade. Colocou as garrafas numa sacola e levou para o laboratório da universidade. Chamou o colega médico que o estava auxiliando e mostrou sua descoberta. Vamos mandar examinar e ver os resultados. Fábio, um aluno de confiança, está estagiando por lá, e está no horário de trabalho. Vamos lá, agora quero saber no que vai dar tudo isso. Você sabe quem pode ter sido? Foi em sua casa? Talvez um dos alunos que vão até lá 2 vezes na semana para estudarmos, Dácio, Wanda e Gerson. Dácio é um aluno brilhante, mas de caráter duvidoso.
Também pensei nele, e vou te contar um caso, mas preciso que fique em segredo, está bem? Não se preocupe, nos conhecemos há muito tempo e sabe que pode confiar. Fred contou a Gustavo o caso de Eduardo e seu pai, e como tinha enfrentado o sujeito. O homem é muito rico, e sua fortuna foi amealhada de forma duvidosa. Há muita lenda em volta do nome dele. Fala-se até mesmo que assassinou o irmão, por causa de mulher. A mãe de Eduardo, que antes era namorada de seu irmão, e não dele, Gustavo comentou. Quanto tempo para os exames ficarem prontos? Perguntou Fred. Algumas horas. Até lá, vamos comer algo, estou faminto. Estela está fazendo almoço em casa e já avisei que você iria. E pode ficar sossegado, ela usa temperos normais. Diga-me uma coisa, se der positivo, o que você vai fazer a respeito? Falou Gustavo pensativo. Ainda não sei, depois pensamos nisso. Posso consultar o Álvaro, respondeu Fred. Nosso colega de escola na época do 2º grau. Ele virou delegado, não é? Questionou Gustavo. É, sim, um bom sujeito. Depois converso com ele. Adélia estava bem, com receio de pedir demissão, afinal estava envolvida com pessoas de má índole e precisava se desligar dessa situação que apenas a fazia sofrer e perder a paz de espírito. Entrou no prédio da reitoria com muito custo. Os estudantes ocupavam cada canto da praça, gritando palavras de ordem, portando cartazes que denunciavam a corrupção abrigada na reitoria. Entrou em seu escritório, imprimiu a carta de demissão e a levou para o reitor. Colocou-a na frente do homem e avisou. Estou pedindo demissão e espero que não me obrigue a cumprir aviso prévio. Estou grávida e preciso me afastar disso tudo. O homem pegou o papel nas mãos, leu o conteúdo e riu com cinismo. Acredita mesmo que eles irão aceitar isso assim numa boa? Você não me ouviu? Eu estou grávida e não posso ter meu filho correndo o risco de ser presa a qualquer momento, estou cansada disso. Não quero mais participar desse roubo que nunca acaba. Mas com o dinheiro roubado você quer ficar, não é? Você não tem nada com minha vida particular, apenas assine. O homem balançou os ombros, assinou o documento e disse, você sabe que terá consequências, não é? Adélia saiu da sala. Passou no departamento pessoal, entregou a demissão, respirou aliviada e pensou, agora vou fazer o que Flávio aconselhou. Vou denunciar o esquema de corrupção e pagar por meus crimes, só assim poderei ter paz. Saiu do prédio e viu Beto e Lucia tentando convencer Dácio a não invadir a reitoria. Adélia conhecia os três, eram excelentes alunos e viviam sempre envolvidos com os diretórios acadêmicos. Aproximou-se. Os jovens se calaram. Dácio, o Beto e a Lucia têm razão. Fiquem aqui fora, sejam pacíficos, esse povo é muito ruim. Aposto que darão um jeito de transformar a ação de vocês em algo condenável. Não aconselho a nenhum de vocês se juntar a eles, não vale a pena, é perigoso, Adélia falou com firmeza olhando para Dácio. Lá vem a queridinha do reitor fazer sermão. Ele mandou você aqui? Perguntou Dácio. Não trabalho mais aqui, pedi demissão. É apenas um conselho de quem conhece esse povo, respondeu Adélia, já se afastando do grupo. Lucia achou estranho o comportamento de Adélia e a seguiu. Adélia, você sabe de alguma coisa, não sabe? A moça olhou para Lucia e falou baixinho. Não posso dizer muito, mas não confie em Dácio, esse moço não presta e já o vi conversando com os capangas do reitor. Depois conversaremos mais. Eu procuro vocês, está bem? Lucia procurou por Beto e contou a ele o alerta de Adélia sobre o colega de curso. Beto respirou fundo e falou. Já tinha desconfiado. Ele tem um comportamento agressivo sempre, mas nos últimos dias me pareceu estar seguindo um roteiro para conseguir alguma coisa, não há mais vibração em prol de uma causa. Além do mais, o cara não tem recursos financeiros, sempre lutou para conseguir terminar o curso. Mas apareceu com uma moto cara, desfila com roupas de grife. É bem estranho. Vamos tentar dissuadir o pessoal de invadir a reitoria, depois veremos no que vai dar isso tudo.
Eduardo e Olivia estavam bem. O rapaz, depois que enfrentou o pai, sentiu-se mais forte. Estavam ambos em casa, devido às aulas suspensas por causa do movimento estudantil. A esfera psíquica do ambiente era mais saudável, ficamos tranquilos. Havia muito a ser feito. Somente Ayrton nos preocupava no momento, Inácio cuidava dele com carinho. Em segundos nos deslocamos e alcançamos a cidadela. Olhamos uns para os outros e sorrimos, a crença na densa energia que criavam ao nosso redor é que nos dificultava o movimento. A sensação ainda era bastante material, mas menos intensa, e não nos dificultava a movimentação. Sentimos leveza e liberdade, e isso nos encantou, aprendemos hoje muito mais do que em anos vivendo por aqui. Senti que esse estado de graça alcançado veio na hora certa para esse espírito, ainda tão ignorante. Talvez, caso tivéssemos vivido essa experiência ontem, ela não tivesse o mesmo valor e o mesmo efeito sobre nossas mentes. Adentramos a cidadela e sabíamos o que fazer. Dirigimo-nos para a grande sala de reunião, a comunidade parecia ansiosa e animada com as providências que seriam tomadas pelos comandantes dos dragões. Estavam insatisfeitos com a direção de Tibérius. Havia uma divisão dentro da comunidade, que era fomentada pela ambição de Borgia. Fomos alertados por nossos coordenadores de que apenas Borgia e Tibérius estariam, fisicamente, presentes na reunião. Os outros 8 comandantes se comunicariam com o comando da cidadela por meio de recurso semelhante ao usado pelos humanos atualmente, a videoconferência. Cada comandante estaria em seu próprio território, mas as providências seriam tomadas por todos. Afinal, o objetivo de tal encontro era julgar o comportamento de um de seus comandantes. Borgia apresentou as acusações contra Tibérius e ofereceu a palavra a este, para sua defesa. Temos uma causa a ser defendida e nem todos os métodos que usamos evoluíram o suficiente para mantermos nossa unidade. As leis que ainda usamos são as mesmas usadas em tempos longínquos. A ordem é mantida pelo medo, e não pelo respeito e pela crença da verdade. Punimos aqueles que mostram insatisfação, no lugar de ouvir suas razões. A terra é domínio dos dragões, mas, se não mudarmos a maneira como dirigimos nosso povo, teremos em breve um levante, causado pela insatisfação. O que julgam fraqueza de minha parte é o resultado de pensamentos e avaliações lógicas. Permite que me levassem para conhecer de perto seus métodos e posso dizer que muito do que dizem e falam faz sentido. Com inteligência, podemos usar esse conhecimento para ter parceiros fiéis e não apenas escravos que, num simples movimento das ordens rivais, se rebelam contra nós. Borgia sorriu com sarcasmo e falou: acredito não precisar me esforçar para provar que ele é um traidor, ele mesmo confessou seus crimes contra a Ordem dos Dragões. Peço que façam justiça e substituam o comandante Tibérius, que provou com as próprias palavras ser um traidor. Dessa forma, estará entregando nossa morada a eles. E, no final, seremos expulsos daqui como vermes indesejados. Ele nos traiu e está nos arremessando aos poços da escuridão. Borgia olhava para Tibérius por sob os cílios, e percebemos o ódio e a raiva a ele dirigidos. Admirados, percebemos que Tibérius não devolvia o mal com o mal, mas sua mente trabalhava, frenética e desorganizada, tentando reciclar tal energia. Vejam, ele se cala, aceitando a acusação, é um covarde e não nos serve mais. Peço o posto de comandante e que me deem a incumbência de punir o vil de forma adequada, para que aprenda a ser submisso à nossa causa. Ele cede ao Deus deles, uma farsa dentro do universo. Toda a cena descrita era exibida em grandes telas distribuídas por toda a cidadela. A multidão assistia, apática, às considerações de Tibérius e de Borgia sobre o destino de sua comunidade. Não havia partidários, apenas assistentes, impessoais e anestesiados pela dor. Há muito tempo a esperança se fora daquela comunidade, estavam ali apenas porque acreditavam que não tinham escolha, privados da liberdade pela hipnose profunda, acorrentados por remorso e culpa, que os mantinham inertes diante da dor, apenas existiam de forma incompleta.
Não havia fidelidade de ideais ou ideias, apenas seguidores amorfos, sem personalidade. Os dragões criaram, por meio da força bruta, uma identidade para a cidadela, mas seus componentes estavam ali como marionetes, apenas um elemento a mais no conjunto, sem que pudessem optar numa livre escolha, coagidos e abatidos, mas obrigados a se manterem em movimento em nome de uma falsa fé. No plano material, essas características são usadas pelos dirigentes de vários segmentos, falsamente, em nome de Deus, em um constante processo de reeducação ideológica, que leva em conta a flexibilidade mental do seguidor por meio de suas necessidades primordiais, como a culpa, o remorso, a necessidade de alcançar prestígio dentro de uma comunidade, não ser segregado por suas limitações, a ambição desmedida e o temor da rejeição. O incauto, quando se apresenta a um desses segmentos, passa por estágios principais de reconstrução de seu eu, e o primeiro é o rompimento social. As características pessoais que formaram sua personalidade, até a aquisição de hábitos e costumes mentais, são atacadas furiosamente, desconstruindo sua personalidade social e pessoal. Sem apoio ao pensamento, pois os parâmetros que conhecia já não são mais admitidos, o seguidor sente repulsa por sua história. Acontece neste momento terrível prostração mental, pois o indivíduo se vê segregado de tudo que viveu até o momento, está amorfo, sem identidade. Nessas circunstâncias, o condutor de mentes aparece como o salvador de sua vida e tem início a fase de recondicionamento do incauto, quando é construída uma nova identidade, com as características professadas pelo novo grupamento, alimentada pelo pensamento constante em suas ambições. Há uma crença muito forte de dependência entre os dirigentes e os dirigidos, a figura central é sempre a divindade, também reconstruída nos moldes de interesse da comunidade. Observamos através dos tempos de trabalho realizado junto a essas comunidades, no plano dos espíritos, que seus idealizadores nem mesmo creem em Deus, mas usam seu nome abençoado para manipular e realizar seus intentos duvidosos. Num pensamento lógico, essa rejeição ao Criador é compreensível, diante da ideia do modelo de perfeição proposto pelas religiões. Caso aceitem a existência pacífica e bondosa do Pai, como poderão manipular essa ideia sem delinquir contra si mesmos? Capítulo 21. Dor que cura. 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada a ponto de ser sua vontade, de alguma forma, paralisada. Sim, e são esses os verdadeiros possessos, mas ficai sabendo que essa denominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos as criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que de exorcismo. Comentário de Kardec: a palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Mas, como não há demônios nesse sentido, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão possesso não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Possessos. O pretenso julgamento continuava. Borgia, inclemente, usava todos os artifícios para manipular a verdade relativa. Tibérios apenas ouvia e, de cabeça baixa, de certa maneira contribuía para as falácias verbalizadas por seu acusador. O supremo comandante dos dragões, cuja identidade não era divulgada, opinava vez ou outra. Nós apenas escutávamos a sua voz, de som gutural e de rompantes nervosos, entrevistos entre uma palavra e outra. Ele nos passava a impressão de estar entediado com o caminhar daquela sessão. Interrompeu a todos e falou com altivez. Que as telas se apaguem e apenas os comandantes possam estar em contato. Voltaremos com uma decisão.
Com cinismo e petulância, Borgia sorriu para Tibérius e falou: acabou para você. Tibérius olhou para nós. Nesse instante percebemos que ele nos via, seu pensamento era tranquilo e firme. Hoje vocês saberão quem é o Comandante Supremo. Este era seu intento? Não podem lutar ignorando esse fato, precisam conhecer a identidade dessa entidade. Querido Tibérius, entenda que tudo está sob controle, não importa o nome dele, os melhores o conhecem e se apiedam de seu espírito. Ele terá um futuro, creia de verdade, respeite a vida como ela segue, segundo a própria capacidade, falei com carinho. Ainda não posso fazer o que me pede, ainda não entendo essa submissão sem ação, sem usar a minha inteligência para vencer aquilo com que não mais concordo. Estou do lado de vocês e vou lutar da forma que sei. Essa não é uma contenda ordinária pelo poder de ter a razão, mas sim o esforço de todos que entendem que o perdão e o amor são as respostas perfeitas para a liberdade da humanidade. E não é por meio da imposição forçada de nossas ideias que conseguiremos isso. Se assim o fizermos, estaremos repetindo os mesmos enganos desses irmãos. Não estaremos contribuindo para o esclarecimento e a paz de cada um, mas impondo condições pela obrigação criada pelo medo. Os fins não justificam os meios. O que importa é eliminar a ação desse grupo, insistiu Tibérius. Lembra-se da primeira cidadela, aquela que dirigia? Perguntei ao amigo. Sim, eu me lembro, ele respondeu. É apenas um lugar, hoje utilizado por mestres amados, que ensinam o amor e o perdão. Os instrumentos têm a qualidade que damos a eles. Os antigos moradores a reconstruíram em outro lugar, aprenderam com a derrota, estão mais organizados, disciplinados, mais eficientes na forma que acreditam ser a correta. Então, é uma luta insana, que nunca terá fim. Por que lutamos, então? Questionou Tibérius. Terá fim e um novo começo para muitos, para aqueles agraciados com a educação de seus propósitos, com o esclarecimento sobre felicidade e liberdade. Para aqueles que permanecerem na retaguarda do aprendizado, num planeta em evolução moral, a eles será destinado outro orbe, local onde terão afinidade com espíritos semelhantes, e o processo seguirá. A evolução é certa, poderá ser atrasada, mas nunca anulada. Além do mais, estamos discutindo a forma e não o conteúdo. Quem nos garante que os mesmos que observaram os últimos acontecimentos na cidade Origem de Fogo também não se transformaram, apesar de resistirem a isso? A natureza não dá saltos e as transformações são lentas diante de nosso imediatismo. Confesso não entender o seu raciocínio de forma coerente. Ainda entendo que preciso reagir de forma firme e não apenas observar como fazem. Sei do seu poder, do poder de seus semelhantes. Por que apenas não fazem o necessário? É como castigar alguém que não entenderá por que está sendo castigado. E nosso Pai não castiga, mas oferece oportunidades de aprender a fazer o melhor. Tibérius abaixou a cabeça, estava confuso, ainda não entendia que a humanidade se transformaria dentro do processo educativo, e não apenas pela aquisição de conhecimentos, visto que, dentro do atual período evolutivo, o conhecimento é deturpado em benefício de manter a dúvida. Temos tristes exemplos dentro dos vários segmentos religiosos que surgem para controlar a humanidade, cegos que conduzem cegos para atender ambições consumistas. Borgia olhava para Tibérius e não entendia como o grande dirigente dos dragões hoje se resumia a um homem covarde e humilhado diante de todos, e permanecia calado. Sentia raiva de seu oponente, queria castigá-lo, mostrar a ele que podia voltar a ser forte, seria seu subalterno, o faria se ajoelhar a seus pés e segui-lo como um cão na coleira. Seu ódio crescia, e ele avolumava em tamanho. Os mais próximos aos dragões e que tinham permissão para assistir aos momentos finais dessa contenda observavam amedrontados e em silêncio. Tibérius levantou os olhos, havia paz em seu semblante. Desejou a Borgia o melhor do seu coração, perdoou sem questionar as atitudes do outro. Admirado, sentiu paz, mesmo sabendo que em breve estaria sendo subjugado pelos dragões, mas não se importava com isso, sabia agora que era uma época de sofrimento, mas de libertação.
Borgia enlouquecia diante do fato que não entendia. Ouviu-se uma voz que ressoou por toda a cidadela. Tirem-no da sala, não nos serve como comandante, sua causa é pessoal, e não é isso que queremos. Será encerrado em uma cela. Por enquanto mandaremos um soldado de Cristo para substituir Tibérios, que deverá ser preso nas masmorras do abismo sem fim, aliás, levem os dois juntos e os trancafiem na mesma cela. Será interessante ver o resultado. Em breve elegeremos um novo comandante. Que sirvam de exemplo os fatos ocorridos no dia de hoje. As telas se apagaram e a cidadela voltou ao movimento normal. Olhei para Tibérios e o adverte de que se quisesse poderia nos acompanhar. Ele sorriu e falou mansamente que esta era uma oportunidade de auxiliar de verdade e ser perdoado por Borgia. A identidade do comandante supremo continuou anônima. Voltamos ao posto de socorro mais próximo da cidadela. Sabia que Tibérios tinha um longo caminho à frente, mas também percebi em seus olhos a aceitação pelo que a vida apresentava a ele, para viver em paz. Estava feliz, nos últimos dias havia presenciado situações que modificaram os sentimentos desse filho divino. Estava em paz. No posto de socorro, encontramos várias equipes que saíam e outras que voltavam. Vários veículos chegavam abarrotados de irmãos em busca de paz. Apesar do esquema bárbaro de hipnose sobre os moradores da cidadela, alguns conseguiam resistir ao controle dos dragões e, quando vislumbravam uma réstia de luz entre as sombras de suas mentes, suplicavam por paz. Essa prova irrefutável de nossa condição original, filhos da luz. Descansamos um pouco e retornamos à crosta terrestre. Ayrton sucumbia novamente ao assédio do grupo terrorista que havia escravizado sua mente. Sua avó, por mais que tentasse trazê-lo de volta à razão, não conseguia penetrar a couraça espessa e sombria que ele permitia que o isolasse da vida. Cada vez mais ele se isolava. Nós o encontramos em seu quarto, em posição de oração sobre o tapete de sempre, sua mente fechada num mundo pessoal. Criava para ele imagens de uma recepção no mundo dos espíritos por uma multidão que o ovacionava como um deus. Ele era o centro desse universo particular e doentio, várias virgens o encantavam, mulheres carinhosas seriam suas esposas, para servi-lo e atender a todos os seus desejos. Ele seria recompensado, seria amado e querido, não mais rejeitado como a legião da vida. Levantou, meio trôpego, sentiu fraqueza e tontura, não se alimentava nem dormia há dias, mas, imediatamente, vários companheiros espirituais o socorreram, fortalecendo-o e o incentivando a continuar. Ayrton era o instrumento de que se valiam para a manifestação de sua ira contra o mundo ocidental, eram religiosos fanáticos, executores de outras barbaridades, e acreditavam estar defendendo uma causa justa. Eram fantoches dos dragões, assemelhavam-se a um grande polvo, que estendia seus tentáculos para controlar o rumo da história da humanidade. Organizavam células terroristas por todo o planeta, não era mais uma guerra em prol de uma crença em particular, mas pelo domínio do orbe. O mal não mais se travestia de convicções relativamente verdadeiras para as mentes envolvidas nesse processo destruidor. Não existiam mais valores, ideias ou conceitos a respeito de comportamento que seguissem regras de conduta diretamente proporcionais à fé. Era apenas a luta pelo poder. Os incautos eram manipulados por uma crença falha e doentia, mas os dirigentes eram espíritos inclementes, manipuladores, dotados de conhecimentos milenares, lúcidos em sua ambição de comando, usavam a crença ingênua e fiel de seus seguidores para alcançar objetivos pessoais. E para isso a escravidão física deu lugar à escravidão mental, sofisticada e difícil de ser combatida. Não era mais uma luta de armas mortais, um duelo entre pessoas. Usavam a crença fatídica sobre o mal, como se fosse o bem, e destruíam sonhos, os inocentes, assim, sucumbiam sob o peso da ganância e do ódio. A crueldade era vista como forma divina de poder e destruição. Um fanático se responsabilizava pela morte de muitos, numa causa hedionda e grotesca. Não havia mais território a ser defendido, o mundo estava sob o ataque do terror.
A população do globo, encarnados e desencarnados, sofria seriamente a ação desses elementos, impondo danos físicos e emocionais por meio de ação psicológica, desestruturando a sociedade atingida de forma violenta, pragas se alastravam ceifando vidas. Os seres sofrem quando compreendem a terrível fragilidade social que vivenciam neste momento e, amorfos, se deixam conduzir por dirigentes educados no submundo, preparados para conduzir a humanidade com braço de ferro e impedir a evolução dos seres planetários. São espíritos que já foram exemplos da barbárie sobre a Terra, dirigentes enlouquecidos pela ideia da própria onipotência, deuses do caos. A história da humanidade está saturada de biografias que espelham a demência e a crueldade, e os altos postos em segmentos religiosos e governamentais são a ambição dos ignorantes morais. A corrupção destrói esperanças, trazendo dor e submissão. O estado social crítico atingirá um ponto de saturação emocional, as pessoas perdem a esperança e desacreditam do bem maior, e acabam reagindo de maneira semelhante à dos opositores, acreditando que somente o mal consegue combater o mal, dessa forma perpetuando esse círculo vivencial de sofrimento e desajustes morais e éticos. Assim acontece a destruição do progresso, pois, sem esperança, o povo segue o primeiro que lhes acena o lenço da paz fictícia. E tristemente chegamos à conclusão de que um dos primeiros passos que assumimos nesse processo é a destruição do direito à educação. Nesse processo maléfico, jovens como Ayrton, sedentos de carinho e amor, são alvos certos nas mãos dos malfeitores. E lá estava ele, com o corpo envolto em explosivos, e a mente crente no bem que o receberia após a morte do corpo físico. O jovem abriu os olhos, ausentes e estáticos, parecia sedado para a visão da vida. Levantou o corpo cansado e caminhou a passos lentos e pesados, de encontro a um destino terrível, acreditando no paraíso projetado por mentes doentias. Saiu da bela mansão, presente dos pais, que o compensavam pela ausência de amor, e seguiu para a praça da universidade, apinhada pela juventude que tentava manifestar seus desejos e ver seus direitos observados e respeitados. Misturou-se à multidão. Não sentia nada, estava entorpecido, isolado do mundo, surdo aos sons da vida, às sensações que poderiam despertá-lo para a responsabilidade que assumia diante da tragédia iminente. Não via ao redor seus companheiros de estudo. Em sua mente eram monstros que corroíam sua esperança e sua fé. Fechou os olhos e sabia que o momento tinha chegado. Estremeceu antes de acionar a bomba, que explodiu com um som surdo e rouco. Sentiu o corpo ser arremessado no ar e despedaçar, a dor era terrível. Num primeiro momento, o desejo de estar livre corrompeu seus sentidos, para em seguida descobrir que não morrera e o paraíso não existia. Olhou à sua volta e sentiu estar fragmentado, 1000 pedaços de si mesmo, e todos eles doíam e queimavam, a dor era terrível. Os gritos o enlouqueciam e, desesperado, pensou estar sendo punido porque não fizera a parte que lhe coubera de maneira eficiente. Estava morto, mas não estava. Será que havia mesmo explodido a bomba? Prestou atenção ao redor e viu corpos dilacerados pelo explosivo. Então, o que estava errado? Corria de um lado a outro da praça procurando respostas, e se questionava como estava ali, correndo aos pedaços. Era dolorosa a sensação de ver seu corpo explodindo e caindo, e voltando ao mesmo lugar. Essa imagem se repetia à exaustão, e ele não conseguia parar. Não foi isso que lhe prometeram. Revoltado, ajoelhou-se no chão sujo de sangue e gritou enlouquecido. Parado, imóvel, se viu entrando na praça novamente, da mesma maneira, o momento em que detonou a bomba e a sensação de ter seu corpo pulverizado. Estupefato, percebeu que vivia a mesma cena, sem interrupção, sem parar, e a sensação era terrível. Onde estavam seus mentores? Precisava de ajuda. Onde estava o paraíso prometido? Capítulo 22. Amor que cura. 475. Pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem uma vontade firme. 476.
Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba. Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição deve ela preencher? Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque, quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para os afastar, e sobre os bons, para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência, os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Possessos. Cansado e prostrado, Ayrton se entregou nas mãos de seus companheiros, que o levaram para a cidadela. Foi recebido como herói, aclamado e feito de modelo perante a comunidade. Mas o jovem estava sem condições de perceber qualquer movimentação ao seu redor. A sua exposição serviu mais à causa dos dragões do que a qualquer outra motivação. Estava apático e alheio, ainda vítima de hipnose profunda. A praça era o caos absoluto. Pessoas gritavam desesperadas, feridas, outras, em pânico, não conseguiam se mover, um espetáculo doloroso. Jovens vidas ceifadas, sonhos desfeitos. E a dor semeada que trazia insegurança e roubava a paz daquela comunidade estudantil. Nunca mais seria esquecido esse dia, um local amaldiçoado por um fato tão hediondo. Respirei fundo e fui oferecer auxílio aos necessitados. Espíritos bondosos desciam dos céus, como luzes do firmamento. Não estávamos abandonados. Um perímetro foi traçado e isolado, a presença dos ignorantes foi proibida naquele momento de dor, era hora de acolher e proteger. Após a morte prematura, mantemos uma grande quantidade de fluido vital, e os espíritos perdidos do bem se comprazem vampirizando corpos inertes, absorvendo essa importante energia à manutenção da vida física. A sensação que experimentam é de materialidade, de ter ainda um corpo denso. No caso de destruição do corpo físico, por autoextermínio ou não, os fluidos vitais ainda permanecem aderidos aos órgãos do corpo físico. As equipes de socorristas auxiliam os acidentados, que sofrem pelas tragédias, na queima rápida dos fluidos, enquanto os causadores da própria morte, por sua própria culpa, repelem esse auxílio. Trabalhávamos sem cessar dentro daquela cúpula abençoada, enquanto amigos bondosos cuidavam da assistência curiosa e esclareciam aqueles que se gabavam do feito. A notícia provocou a vinda de parentes e amigos dos estudantes. Preocupados com seus entes queridos, acrescentavam insegurança e dor ao quadro da trágica situação. Os dragões agiam aproveitando os sentimentos menos nobres. Professores e estudantes do curso de medicina tentavam socorrer os feridos. Os policiais e bombeiros chegaram e, estupefatos diante do quadro de dor e violência, descobriam que havia mais crueldade do que jamais poderiam imaginar. O reitor se preparava para conversar com os estudantes. Chegou diante da porta do prédio e sentiu todo o impacto da explosão. Levantou do chão e olhou para baixo, lá estava seu corpo destroçado e mutilado. Inconformado, lembrou-se da família, lamentou suas atitudes, sua desonra, e chorou. Aproximei-me dele, o amparei e ofereci ajuda, e ele me disse: "O que houve? O que foi isso? Atos insanos de uma humanidade imperfeita, apenas isso, irmão." "Como? Você diz apenas isso? E eu estou morto, olhe meu corpo, ele está em frangalhos. Eu morri. Apenas seu corpo, a matéria que abrigava seu espírito nesta bendita encarnação. Mas acredito que já saiba disso, não é? Acho que sim, tudo tem sentido, estou aqui, conversando como se ainda estivesse vivo. Sinto muitas dores, mas elas não me limitam. São apenas reflexo de meus sentidos como encarnado, não é? Isso mesmo. Guardamos em nossas memórias sensações do corpo físico, e elas acabam se manifestando como reais.
Parece que você passou a ter essas sensações após observar a matéria danificada pela explosão, não é assim? Apenas acenou afirmativamente. Olhava fixamente para o corpo destroçado à sua frente e lágrimas caíam de seus olhos. Levantou a cabeça e observou a cena. Socorristas auxiliavam os espíritos recém-desligados da matéria sob a cúpula iluminada, protegendo o perímetro de dor. Entendeu o auxílio que vinha em forma de bálsamo para acalmar o sofrimento e a agonia moral. Abaixou a cabeça e disse consternado: eu não mereço ajuda. Mesmo acreditando nisso, venha comigo para um lugar melhor, onde poderá avaliar sua encarnação e resolver dignamente a melhor forma de recuperar seus enganos. Minha esposa é espírita e tantas vezes me falou sobre isso, falou, apontando o caos, e continuou, ela sempre me alertou de que todos os nossos atos geram consequências, mas eu estava mais interessado em ganhar mais e mais. Fui desonesto e a traí. Fui desleal a ela, que nunca me abandonou. Em homenagem ao bem que recebeu dela, venha e recupere a boa moral, lembre-se do amor que alimentou sua vida, esse é o único caminho. O homem abaixou a cabeça e aceitou a mão que eu lhe estendia. Levei-o até um veículo de resgate de nosso plano e prometi que assim que pudesse iria visitá-lo. Observei por instantes a figura patética, sofrida, aniquilada pela dor do momento final nessa encarnação. Se soubéssemos o valor de cada pensamento, cada ação, cada palavra, teríamos mais cuidado em nossa movimentação pelo mundo. Não há fatalidade que destrua o caminho, vivenciamos o que construímos para nós mesmos, modificando comportamentos por necessidade de sermos livres e felizes. Vivemos um movimento constante de autoeducação, ainda pela dor, mas um dia teremos condições de considerar e avaliar alternativas com mais coerência, como espíritos mais sábios. Voltei ao trabalho e lá estava Dácio de volta à praça do campus, com uma expressão perplexa nos olhos, desvairado, gritando em pânico. Maurício e eu nos aproximamos e passamos a energizar seu campo vibratório, livrando-o dos miasmas opressores. Ele foi se acalmando, resvalou ao chão. Enfermeiros bondosos o recolheram e acomodaram numa maca de material translúcido e vivo, em constante movimento, auxiliando e curando dores. Os socorristas agradeceram nossa ajuda e o levaram para um veículo de resgate. Dácio havia perecido com a explosão. Ignorante da vida após a morte, ainda não tinha condições para entender a beleza de estar vivo. Precisaria de muita ajuda para reequilibrar sua mente. Ao me aproximar dele, a sensação era estar em pedaços, fragmentado, mas ainda vivo, apesar da visão grotesca da morte. Naqueles momentos que antecederam a explosão, Beto e Lucia foram intuídos a abandonar o campus. Era próximo ao horário de almoço, e a moça reclamou estar com fome. Beto sorriu, concordou e se afastaram em direção ao restaurante do campus. Na grande alameda, não muito distantes do local fatídico, sentiram o impacto causado pelo deslocamento violento do ar e foram arremessados ao chão. Assustados, levantaram e correram em direção ao caos, com a intenção de auxiliar os colegas. Inconformados com a desgraça, choravam muito, tentando minimizar dores e encontrar pessoas vivas. O ato insano provocou a morte de 58 jovens, feriu gravemente centenas de pessoas, entre eles, 5 professores que chegavam ao local. Um momento de dor e tristeza para a humanidade, um legado insano, desnecessário aos olhos leigos, mas que no final teria um valor inestimável para a mudança de atitude de muitas pessoas. Entre os que tiveram suas vidas ceifadas pela desgraça estavam os amigos de residência de Ayrton, outros jovens tão equivocados com a vida quanto ele próprio. Insanos diante dos acontecimentos, seguiram um caminho tortuoso, em busca de suas afinidades. Entristecidos, os vimos sair do perímetro protegido e serem aprisionados. Durante dias permanecemos no local da explosão, auxiliando e esclarecendo, doando amor àquelas criaturas irmãs. A praça passou a ser um local de peregrinação. Fotos, presente, flores e velas eram expostos à visitação para que a lembrança da tragédia não fenecesse. Parentes e amigos dos mortos, um número que aumentava dia a dia, com os feridos mais graves sucumbindo aos ferimentos,
traziam sua dor a público, exigindo explicação sobre o triste acontecimento. Os pais de Ayrton foram notificados no mesmo dia sobre a possibilidade de sua morte. Estavam fora do país, e sua reação foi de alívio, como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Justificavam os sentimentos desprovidos de amor afirmando a esquisitice de seu filho, na realidade, nunca o amaram como deveria ser o amor de pais para com seu filho. A necessidade social e de um herdeiro, essa foi a base da escolha de contribuir com a vida do rapaz para este mundo, porém, tomados pela insegurança e pelo sentimento de rejeição, abandonaram o rapaz, que buscou de forma desequilibrada compensar a solidão. Aos poucos, a polícia começou a entender os acontecimentos e chegou à casa dos jovens, tão imaturos perante a vida, descobrindo materiais que serviram para a confecção da bomba. Ayrton foi descoberto e suas ações vieram a público, o ódio o cercou e alimentou sua insanidade. Ayrton, enlouquecido, precisou ser contido por seus companheiros, elementos que serviam à causa dos dragões. Apesar de ter sido socorrido, se furtou ao auxílio e voltou à cidadela em busca das compensações prometidas. Foi encerrado na masmorra, ao lado da cela de Tibérius. Nesse momento, entendemos um pouco mais as providências divinas, que nos possibilitavam oportunidades infinitas a cada minuto de nossa efêmera eternidade, num movimento promissor e educativo, pois, sem atenção e serenidade, elas passariam ao largo sem que pudéssemos aproveitá-las. Frisamos mais uma vez o conceito de providência divina, tão divulgado no orbe e entendido como algo sem movimento. Muitos vivemos à espera do milagre divino quando não damos conta da dor e do sofrimento vivenciados num movimento contínuo de estímulo ao exercício de nossa mente, e que não corresponde à verdade. Mas a providência divina se fez no momento da criação, por meio do presente ofertado a nós, no processo da evolução, a inteligência, a ser aprimorada, vivenciada, experimentada e educada. Os milagres são arquitetados por nossas escolhas, por meio do aprendizado constante, a cada dia mais sábio e consciente, do movimento que a vida nos oferece, como decorrência da qualidade de nossas opções mentais e funcionais, nada mais do que isso, nada mais. Foram dias de muito trabalho, socorrendo os espíritos colhidos pela catástrofe, acolhendo os parentes em seu sofrimento atroz, auxiliando os sobreviventes traumatizados pelo trágico acontecimento e assistindo as equipes médicas terrenas no socorro aos feridos. Os dias foram passando e os sentimentos, arrefecendo pelo cansaço e pela dor. O luto é um momento doloroso no qual precisamos lidar com sentimentos de solidão e a ideia da perda de nossos entes queridos. E, quando o desenlace acontece de forma violenta, o impacto é muito mais intenso e cruel, pois a mente rejeita a informação e, ao mesmo tempo, precisa viver com ela. Sentimentos menos nobres florescem como erva daninha, dificultando mais e mais esse processo de aceitação, tais como tristeza, revolta, culpa, susto, choque, solidão, ausência, desamparo. Em contrapartida, outros podem sentir alívio e mesmo se sentir libertos de um fardo, o que mais tarde pode provocar descontroles emocionais graves, pois rejeitam a si mesmos, acreditando que são desumanos e fracos. Esse estado atormentado pode refletir no futuro várias doenças físicas e comportamentais. Pessoas predispostas a descontroles psíquicos acabam por manifestar essas doenças, principalmente a depressão e a bipolaridade, que são manifestações de descontrole comportamental muitas vezes ativado por traumas profundos. Num primeiro momento, a maneira de lidar com a perda é a negação dela, afinal, se aceitar esse fato, você precisará lidar com a certeza do afastamento definitivo, a ideia de que nunca mais verá seu amor perdido, mesmo aqueles que já entendem a continuidade da vida após a morte o sentem ainda como morte, e não desencarne. Num segundo momento, vem a raiva pelo acontecimento fatídico, o descontrole emocional e o ressentimento. Esse questionamento se dá num panorama mental de vitimização, à procura obscura de motivos e razões para o afastamento, que ainda é visto como definitivo. Não raras vezes, nesse momento acontece o terrível panorama mental da vingança, razão porque é importante que estejamos acompanhados de pessoas que nos chamem à razão,
caso contrário, inimigos invisíveis acabam por dominar nossa mente e nos arremessar a caminhos dolorosos. Caso consigamos passar por esse período de raiva e revolta, permitir a aproximação de espíritos melhores que nos auxiliem a tomar um caminho mais ameno, passamos a outro estágio, em que nos culpamos de alguma forma pelo acontecimento, como se nós fôssemos os alvos da punição de Deus. E, submissos ao próprio descontrole, passamos a barganhar o futuro, amedrontados por nossos próprios atos e pelo medo de precisar pagar da mesma forma pelos mesmos enganos. Prometemos, mendigamos, nos sacrificamos, fazemos pactos em prol de uma causa considerada justa em nossas mentes, esperando o perdão e a compensação de nossos erros. Quando percebemos que negar o fato da morte, sentir raiva por ela, barganhar os sentimentos de perda não resolvem o problema, vem o momento da depressão, sentimos-nos impotentes diante do fato consumado e não podemos fazer nada a respeito, aconteceu e pronto. Esse momento é importante no processo, mas precisa ser vivido com um movimento constante em busca da aceitação do fato, com ideias de esperança no futuro, acreditando que nossa parte por aqui ainda existe e sobreviveu à tragédia que vivemos. Isso não quer dizer que devemos esquecer, mas sim aceitar o fato, num movimento contínuo e promissor para todos, com ações específicas que valorizem a vida. O sofrimento deverá ser substituído por expectativas novas no futuro, com metas novas que preencham o vazio existente naquele momento. Podemos citar um exemplo edificado pela mãe do cantor Cazuza, Senhora Lucinha Araújo, que viu na passagem do filho uma forma de auxiliar outros como ele e criou a Sociedade Viva Cazuza, que tem como objetivo a assistência e prevenção à AIDS, possibilitando dar dignidade e qualidade de vida àqueles afetados direta ou indiretamente pelo HIV, principalmente a população carente ou com menor acesso a informações corretas sobre os meios de prevenção, diminuindo assim a mortalidade pela AIDS. Como também em nosso plano, o espiritual, várias equipes coordenadas por profissionais da saúde mental foram encarregadas de acompanhar os jovens que tiveram suas vidas interrompidas pela tragédia no campus universitário. Também nós precisamos nos esforçar para entender com mais sobriedade e compaixão os acontecimentos que presenciamos. Apesar de termos mais informações, que nos possibilitam uma compreensão maior dos acontecimentos, nos sentimos entristecidos, e Inácio, percebendo os ânimos cabisbaixos de nossa equipe, sugeriu uma reunião para que pudéssemos discutir nossas ideias e sentimentos a respeito do fato. Dirigimo-nos à Praça da Paz, um lugar amado por nosso grupo de amigos. Sentados na relva úmida pelo orvalho da manhã, ficamos em silêncio por instantes, tentando absorver as imagens dos últimos acontecimentos. Ana, com sua sublime sensibilidade, elevou a voz e iniciou um canto de esperança e fé. Outros espíritos que por ali transitavam se aproximaram e juntaram suas vozes à melodia de amor. A união de sentimentos elevou nosso ânimo. Soube naquele momento, muito mais do que em qualquer outro, que a humanidade era amor e união de propósitos cristãos. Havia esperança, e a crença no futuro nos fez irradiar doce energia, que foi direcionada por criaturas divinas ao pedaço de dor no campus da universidade. Intensa luminosidade varreu o espaço marcado pela tragédia. Percebemos que as pessoas que por ali caminhavam pararam e respiraram fundo, como se sentissem alívio no grande peso carregado. Uma jovem estudante, como se escutasse nossa prece cantada, juntou sua voz à nossa, no que foi seguida pelos presentes. A dor se foi como algo massacrante, que nos roubava a alegria de estarmos vivos, sobrou o sentimento de consternação pelo acontecido. Mas sabíamos que apenas o amor cura as grandes e profundas feridas, e esse deveria ser o norte de nossas ações. O tempo da dor nos é necessário, mas não deve nos roubar a alegria da ação no bem, e muito menos as possibilidades de felicidade que o futuro nos reserva. Inácio nos olhou com carinho e falou: acredito que já tivemos nosso momento de terapia, não é? Então voltemos ao trabalho, Adélia precisa de nosso socorro. Adélia havia contado a Flávio sobre seu passado, sobre seus sentimentos de rejeição a tudo que vivia. Garantiu a ele sobre suas aspirações de fazer a coisa certa.
Num primeiro momento, o rapaz aceitou auxiliá-la nesse processo de renovação, afinal, desconfiava de que na vida dela havia algo que não compartilhava com ele, mas nunca imaginou algo tão grave. Lutava com seus pensamentos de colocar em dúvida algumas coisas, principalmente em relação à paternidade da criança que ela gestava. Naquela noite acordou em pânico, suava muito e percebeu densa energia no ambiente de sua casa. Lúcido, fez uma prece e pediu ajuda aos bons espíritos. Mas a dúvida quanto à honestidade de Adélia em relação a ele já estava lá e causava danos ao relacionamento com a moça. Ele não confiava mais nela, e não sabia como seria dali para a frente. Aflito, tentou racionalizar as informações que ela lhe dera. Deus do céu, me ajude. Ela disse nunca ter tido relações sexuais com o reitor, que apenas o provocava e prometia coisas obscenas, mas eu não a conheço de verdade. E se ainda estiver mentindo para mim? Quem garante que essa criança que ela espera é meu filho? Se já me traiu, quem garante que não o fará novamente? Atormentado por pensamentos conflitantes, não percebia que mais e mais entidades perversas se aproximavam para agravar seu estado emocional já tão debilitado. Sentado no sofá, com a cabeça apoiada nas mãos, chorou sentido. Tinha saudades do tempo que ignorava esses fatos, talvez preferisse permanecer na ignorância. Talvez ela não precisasse ter contado tudo a ele, que apenas refizesse seu caminho, em silêncio, poupando-o desse martírio. Penalizados pelo sofrimento do moço, nos aproximamos de seu campo vibratório e passamos a reciclar a densa energia que o envolvia. Entidades ignorantes do bem maior estavam atentas ao processo de hipnose. Logo verificamos a ligação energética com a comunidade dos dragões. Com carinho desfizemos a ligação maléfica, ação que não foi difícil, pois Flávio era um espírito mais esclarecido. Então o rapaz respirou fundo, levantou a cabeça e pensou: o que estou fazendo? Deve ter sido muito difícil para ela contar toda a história, preciso valorizar isso. Ela não mentiria sobre a paternidade de seu filho. Além do mais, isso não importa, afinal, eu a amo e devo amar seu passado, pois faz parte de sua trajetória e construiu a mulher que admiro hoje, muito mais do que ontem. Preciso de ajuda para passar por este momento e manter minha sanidade. Adélia não dormira a noite toda, sabia que Flávio deveria estar sofrendo com tudo o que contara a ele. Afinal, era um homem íntegro e sua história não era das mais equilibradas. Agora ele sabia de tudo, sentia que um grande peso fora retirado de suas costas. Ele prometera auxiliá-la nesse processo de reconstrução da própria vida, afirmara que a amava, que precisava apenas de um tempo para assimilar tantos fatos novos. Depois, soubera da tragédia ocorrida no campus e que ela acabara de sair de lá quando aconteceu. Ainda abalada emocionalmente, pois conhecia os jovens que pereceram naquele momento de desvario, não tinha condições para continuar a conversa que iniciaram, precisava pensar. Sensibilizada, percebeu que Deus a presenteara com mais uma oportunidade e comprometeu-se a fazer o melhor, a seguir os aconselhamentos de Jesus. Saíra da casa de Flávio tocada por um sentimento de alívio e dor. Deixara o carro na garagem, preferira andar. Passou na frente de uma igreja e entrou, sentou no banco de madeira e orou com fé. Respirou fundo, acariciou a barriga e prometeu ao filho que, não importava o que acontecesse a partir daquele momento, a única certeza que ela tinha era de amá-lo acima de tudo, e que nunca permitiria a ele o abandono físico ou emocional. Levantou, agradeceu o momento de oração e foi para sua casa. Estava bem, mas sentia que Flávio não estava. No entanto, não sabia o que fazer, devia permitir a ele esse momento ou falar com ele tentando acalmar seu coração. Ela era uma mulher prática, sempre fora, apenas havia direcionado essa característica comportamental de forma errada, então agora precisava parar e pensar, ir à casa dele e repetir a mesma história não é producente, não vai modificar nada. Preciso agir, provar a ele minhas intenções. Sorriu, sabia o que fazer. Não dormira nada, mas estava bem disposta. Saiu logo cedo e providenciou algumas coisas que faziam parte do processo de refazimento que decidira empreender em sua vida.
Satisfeita com as decisões tomadas, pegou o caminho da casa de Flávio. Era sexta-feira, um dia espetacular, ensolarado, mas não estava quente, a temperatura era amena e agradável. Sentiu receio quando se aproximou do portão de entrada, parou e sentiu medo. Refletiu: preciso fazer isso. Independentemente do resultado, está feito, então, coragem, apenas isso. Coragem. Tirou a chave da bolsa e entrou na agradável moradia. Sentiu conforto e afirmou a si mesma que estava tudo bem. Entrou e encontrou Flávio adormecido no sofá, pálido e abatido. Compadeceu-se do companheiro, percebeu que tivera uma noite difícil. Procurou não fazer barulho. Foi para a cozinha e preparou o desjejum. Flávio acordou com o cheiro de café fresco e sorriu, sabia que Adélia estava lá. Abriu os olhos e encontrou a moça sentada à sua frente. Bom dia! Acordou cedo? Cumprimentou Flávio. Na realidade, não dormi nada, mas estou muito bem hoje, tenho algumas coisas a dizer a você. Algumas decisões que tomei, e já estão tomadas. Vou informar a você porque não quero mais dúvida alguma entre nós. O que você fez? O necessário para viver em paz e com honestidade. Aqui estão alguns documentos. Esta pasta contém comprovantes de uma conta corrente fora do país, num paraíso fiscal. É todo o dinheiro que recebi como propina, eu nunca toquei em um centavo, está todo aí. Nesse envelope estão todos os documentos que o autorizam a movimentar esses valores, precisamos apenas de cópias dos seus e de sua assinatura. Flávio fez menção de falar algo, mas Adélia o interrompeu com firmeza. Por favor, me deixe terminar, depois você pode falar o que quiser. Meu carro e meu apartamento são aquisições minhas, comprados com meu salário como funcionária do campus. Eu não ganhava mal, o suficiente para viver muito bem. Eles são financiados, as parcelas do financiamento do carro terminam ainda este ano. Para terminar de pagar o apartamento ainda faltam 2 anos. Tenho uma poupança das sobras de meu salário, entregou a ele outra pasta, não é muito, mas é meu dinheiro. Fui a um laboratório e pedi um exame de DNA de meu filho, está marcado para a próxima segunda-feira, você precisa estar presente, e não quero saber de rejeição a esse respeito. Eu entendo se houver dúvidas quanto à paternidade de meu filho, eu as teria também. Por último, fui a um advogado e contei todo o caso para ele, todo o esquema de corrupção, e entreguei a ele cópia dos documentos que comprovam tudo, ele vai me chamar assim que estudar o assunto. É isso, fiz tudo isso por mim, e o resultado de todo esse processo vai deixá-lo mais tranquilo também. Não sei o que fará daqui para frente, mas estou me afastando de você por um tempo, acredito que você precisa disso. Sei de suas intenções, você é um homem bom, e estou feliz que seja o pai de meu filho ou filha. Ele, ou ela, sempre sentirá orgulho desse fato, mas precisamos desse tempo para colocar as ideias em ordem. Quando estivermos mais fortes, poderemos nos unir novamente, mas agora não, terminou Adélia com lágrimas nos olhos. Flávio sorriu e abraçou a moça com carinho. Esta noite foi terrível, pensei 1001 coisas, todas ruins. Duvidei de você, pensei em castigá-la pelo meu sofrimento. Pensei mesmo que estava impondo a minha paternidade dessa criança, que era apenas para resolver um problema seu. Então, imaginei minha vida sem você e entrei em pânico, porque a amo muito e de verdade. Amo nosso filho e não duvido de forma alguma que seja meu, está bem. Não concordo que nos separemos, e acredito que essa decisão não pertence só a você. Quanto aos seus assuntos, a decisão é sua, sim, e eu posso apoiá-la nesse processo. Quanto ao nosso filho, você não pode me privar de viver cada momento que ele vai precisar de nós, os pais dele, então não quero me afastar de você. Se fazer o exame de DNA é importante para você, eu faço, mas não é importante para mim. Eu sei que é meu filho, eu creio no compromisso que assumi com vocês, e essa certeza ninguém me tira, está bem. Adélia olhava para ele e chorava mansamente, amava seu companheiro e agora o admirava mais e mais. Aquela vida que antes levava parecia tão longe, tão estranha.
Esse momento seria para ela de renascimento e paz. Tocou com carinho o rosto do moço, beijou seus lábios e falou com mansuetude. Está bem, eu não sabia mesmo como tocar minha vida sem você, seria muito doloroso. Venha, vamos tomar café e depois dormir, quero estar com você, abraçada, e acordar para uma nova vida. Saímos da residência encantados com o que presenciamos, emocionados, agradecemos a Deus pelos filhos divinos com os quais povoou a terra. Capítulo 23. Um momento de descanso. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Não, quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. 478. Há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsedadas, qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo, então, quando eles veem que nada têm a fazer, se retiram. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Possessos. Os acontecimentos se desenrolavam conforme planejamos, tudo parecia estar sob controle, mesmo a cidadela estava mais calma após a tragédia protagonizada por Ayrton. Tínhamos algumas providências a tomar, visto que Torres ainda se ressentia da interferência de Fred em seu relacionamento com o filho. Ele apenas estava dando um tempo em suas providências, chamaria muito a atenção se algo acontecesse a um professor da universidade, ainda mais alguém que era muito querido e popular. Com a morte de Dácio, o plano de envenenar o professor tinha ido água abaixo, então precisava de um novo, e mais terrível. Queria que ele sofresse, pretendia tirar dele o que mais amava. Torres tinha investigado a vida de Fred e não achara nenhum fato que o desabonasse. Com raiva, constatou que, se quisesse desacreditá-lo, não encontraria motivos reais para tanto. Ele estava sentado numa confortável poltrona na varanda de sua casa, e a ideia de vingança não o abandonava. Era uma obsessão alimentada por entidades que se afinavam com ele, cuja sintonia era quase perfeita, eram antigos companheiros da Era da Escuridão. Sua mente criava mil maneiras de trazer sofrimento a Fred, o fogo era uma imagem constante em suas fantasias maldosas. Via Fred preso a uma estaca, rodeado de madeira e palhas secas, jogava uma porção de querosene sobre elas e ateava fogo com uma enorme tocha nas mãos. Ria endoidecido, cada vez mais alto e desequilibrado. Abriu os olhos. Estava sob o efeito de hipnose, seus companheiros o faziam relembrar um passado distante. Levantou da cadeira, parecia a ele ser um trono confeccionado em madeira trabalhada e coberto por veludo grená. Sorriu com maldade. Sei o que devo fazer. Ele não tem um passado que o condene, mas posso criar um presente mais terrível do que possam imaginar, falou alto, como se soubesse da assistência que o acompanhava. Tomou o aparelho celular nas mãos e ligou para seu comparsa: "Vem aqui, tenho serviço para você." Depois de uma hora, chegou à mansão de Torres um sujeito de feições bestiais. Sua passagem deixava um rastro de maldade. "O que manda, chefe?" "Quero que pesquise, na universidade que meu filho frequenta, alguns jovenzinhos que possam nos servir. Devem ser atraentes fisicamente, ter menos de 20 anos e gostar de dinheiro. Que tenham um caráter duvidoso, assim como nós", disse Torres, rindo alto da última consideração que havia feito. O sujeito, de nome Patrício, acompanhou seu chefe num riso estranho e debochado. "Pode deixar, acho que sei o que quer. Estou precisando me divertir um pouco mesmo. É só oferecer a eles dinheiro pelo serviço do sexo, que vou saber quem é nosso. Tem preferência por homem ou mulher? Caso tenha a sorte de encontrar o que procuramos, tanto faz que seja homem ou mulher." Saímos do local penalizados pelo comportamento de nossos irmãos e preocupados com Fred. Ana se encarregou de procurá-lo e intuí-lo do perigo. Enquanto isso acontecia, soubemos que Beto e Lucia tinham sido contatados pela direção da universidade, um novo reitor havia sido escolhido.
O casal ainda estava bem perturbado pela morte dos amigos durante a tragédia acontecida no campus. O novo reitor os esperava em uma sala improvisada localizada num dos prédios administrativos. Por favor, entrem e sentem. Obrigado por atenderem ao meu pedido, falou o senhor de aparência sóbria e amigável, parecia estar próximo aos 40 anos. Meu nome é Heitor, e fui nomeado para o cargo de reitor desta universidade. Os jovens o cumprimentaram com cortesia, estranhando o fato de ainda ser jovem. Sei que devem estar bastante sensibilizados pelo triste acontecimento da semana passada, mas eu preciso de ajuda para conhecer as dificuldades que vou enfrentar nesse novo trabalho, e alguns professores citaram o nome dos dois como pessoas confiáveis e que poderão me auxiliar nesse processo, continuou Heitor. Temos muito a falar, sim, inclusive denúncias sérias a serem feitas, porque entendemos que o movimento grave de corrupção dentro da universidade não deve ter sido arruinado totalmente. Sabemos que o antigo reitor fazia parte disso, assim como alguns funcionários, disse Beto. Esse é o principal problema que encontramos desde que passamos a frequentar esta instituição. Toda a deficiência de ensino está baseada nesse assunto, pois as verbas desviadas causam consequências graves, até mesmo a falta de pagamento de salários, sem citar materiais necessários a diversas matérias, sem os quais os cursos perdem qualidade. Contamos com professores excepcionais e que não conseguem atingir o grau de qualidade em seu trabalho, que nos é de direito, completou Lucia. Sei que não me conhecem, mas posso disponibilizar meu currículo, para que conheçam um pouco de meu trabalho, afirmou Heitor. Desculpe, currículos podem ser escritos de acordo com as necessidades do autor. Faremos nossas próprias pesquisas quanto a esse assunto, mas o que nos fará colaboradores seus serão as atitudes que tomarem sua nova função, que deverá ser de confiança não só da cúpula diretora, mas dos estudantes, disse Beto. Eu estou comprometido com a universidade, tenho um planejamento de como fazer isso, ainda bem rudimentar, mas já uma diretriz. Eu os chamei aqui porque uma dessas providências será indicar representantes dos vários cursos, com os quais preciso trocar ideias e formar opinião sobre necessidades mais urgentes. O professor Fred os indicou veementemente como pessoas ativas e honestas, e garantiu que conhecem a maioria dos alunos que mostram liderança. Este cargo me foi oferecido no final de semana, não estava previsto nada assim, estou assumindo, confesso, sem noção plena dos problemas que encontrarei, falou Heitor. Estamos dispostos a colaborar com sua gestão, mas ainda não deu sua opinião sobre o movimento corrupto que acontece nesta instituição. O que pretende fazer? Indagou Lucia. Hoje é meu primeiro dia aqui, ninguém me procurou ainda oferecendo qualquer coisa, então não posso dizer que sua denúncia procede. Pretendo contratar uma pessoa conhecida, que sei ser honesta, e que faz auditoria financeira e administrativa. Vou investigar os funcionários e, se houver dúvidas sobre seu comportamento, serão afastados. E conforme for sendo necessário tomarei atitudes mais contundentes, respondeu Heitor. Há uma funcionária, Adélia, que era secretária do reitor. Parece que pediu demissão no dia em que a bomba explodiu, e temos certeza de que recebia propina e fazia parte da gangue. Há um burburinho por aí de que ela está disposta a denunciar as fraudes ocorridas. Pode ser um caminho, informou Beto. Nesse momento, uma senhora bateu na porta e entrou. Heitor, estamos atrasados. Desculpem interromper, mas temos muitas reuniões hoje, há muito a fazer. Desculpem, só espero que tenham entendido um pouco minhas intenções. Esta senhora que viram é minha irmã, ela está aqui para me ajudar no momento, não será funcionária da universidade. Já está aposentada, serviu a uma grande empresa há mais de 30 anos, é muito competente e de início preciso dela. Temos um contrato de trabalho por 60 dias. Nesse período, preciso encontrar alguém tão competente quanto ela para contratar, e ela vai fazer o treinamento, se souberem de alguém, ficarei grato. Os estudantes saíram do prédio e passaram a trocar impressões sobre a reunião com Heitor. Beto, eu até gostei da postura dele, falou Lucia.
Conversar ele sabe, mas só acredito vendo acontecer. A corrupção só se instala porque ninguém participa ativamente de todos os processos, é mais fácil largar nas mãos dos outros, mais cômodo. Não pensam que a facilidade de trabalhar com muito dinheiro, controlar o seu uso, também é uma tentação, principalmente quando vem a necessidade pessoal. Lembra o amigo de meu pai, aquele que perdeu tudo? Ele só se meteu naquela confusão quando a mulher adoeceu, uma doença rara, e ele precisava de muito dinheiro para custear o tratamento dela. Era um cara legal, e continua sendo, mas cedeu à pressão do momento, falou Beto. Fico aqui pensando se não faríamos a mesma coisa, estamos lidando com imperfeições de caráter. Às vezes, há pessoas que lutam uma vida inteira contra suas fragilidades comportamentais e, de repente, por estarem emocionalmente fragilizadas diante de situações que as atingem, são levadas ao deslize, completou Lucia. É difícil julgar os atos dos outros, não é? Nosso falecido reitor estava no cargo há muitos anos, sempre foi correto, mas também cedeu. Quais teriam sido suas razões? Será que de uma hora para outra ele cedeu ao seu lado negro? Comentou Beto. Sabe, eu aprendo com a doutrina dos espíritos que as mudanças de comportamento acontecem primeiro aqui, na nossa mente. Então, quando mudamos a maneira de encarar as situações que nos debilitam, conseguimos transformar o nosso interior. Caso contrário, se ainda estamos exercitando novas formas de pensamento, ainda não mudamos, apenas sabemos que é errado, e da teoria para a prática leva tempo. Trocar hábitos antigos por hábitos novos não é tarefa fácil, explicou Lucia. Da forma como você expôs suas convicções, chego à conclusão de que não há erros, porque cada um faz de acordo com o que sabe. É isso? Perguntou Beto. É, sim. Difícil de entender, não é? Questionou Lucia. Muito difícil, porque me faz concluir que punir não é o caminho, completou Beto. E não é mesmo, reeducar é o caminho. Todas as falhas de caráter vêm de um aprendizado falho também, disse Lucia. E as leis sociais, como você as vê? Perguntou Beto, bastante interessado no assunto. Uma forma de organizar a sociedade. Precisamos de regras e normas, ainda. Enquanto não formos educados o suficiente para fazer o certo porque é certo, precisamos normatizar condutas. É o caminho ético, e ainda não moral, respondeu Lucia. Interessante. Toda essa argumentação vem de onde? Um livro? Questionou Beto. Muitos livros, principalmente, as obras básicas, que nos foram trazidas pelo intelecto de um educador, Allan Kardec. São obras magníficas, e sem a compreensão de seus conceitos não entendemos essa maravilha de filosofia. Há obras atuais, livros importantes que usam esses conceitos doutrinários e nos trazem informações importantes sobre a coexistência de vários mundos, que se completam num todo universal, obras importantes de autores confiáveis, respondeu Lucia. Autores confiáveis, como assim? Indagou Beto. Lembra que falei a você sobre psicografias, autores desencarnados que se associam a autores encarnados? Perguntou Lucia. Sim, pela mediunidade dos encarnados há uma conexão viável entre as mentes, não é? Questionou Beto. Isso mesmo. A obra espiritista tem a função primordial de confortar, educar, esclarecer num processo de educação evolutivo. Então, é importante analisar o conteúdo dessas obras. A mensagem tem que obedecer aos princípios evolucionistas, trazendo informações que eduquem o ser para a verdadeira serventia da vida. Há obras não comprometidas com isso, são apenas romances recreativos que, lidos, não mudam nada na cabeça do leitor, porque não trazem informações que o levem a refletir sobre a própria existência. Há ainda aqueles que divulgam informações que visam impedir a reflexão correta, são os autores assistidos por falsos sábios, explicou Lucia. Quanta informação! Mas me diga, o que são falsos sábios? Perguntou Beto. Em O Livro dos Médiuns, item 265, Kardec afirma: a inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas.
Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Esses espíritos, apesar de possuírem muitos conhecimentos, moralmente não evoluíram, e muitas vezes são utilizados pelos maus como instrumentos para corromper mentes, usando nossa vaidade e nosso orgulho para que aceitemos suas mensagens, explicou Lucia. Chegamos. Achei bem interessante essa conversa. Qualquer dia irei com você nessa instituição que frequenta. Você também poderia me emprestar alguns livros? Pediu Beto. Lucia retirou da mochila um exemplar de O Livro dos Espíritos e o entregou ao namorado. Vai lendo e, qualquer dúvida, pergunte, ofereceu, feliz com a disposição de Beto em aprender sobre a doutrina dos espíritos. Vamos fazer melhor. Já que estudamos todos os dias, então vamos reservar uma hora para estudar este livro, está bem? Pelo que falou até agora, é bem complexo e vou precisar de sua ajuda, disse Beto. Felizes, constatamos a bondade do Pai, que nos apresenta a todos os instantes oportunidades benéficas. Em nosso plano, o espiritual, ainda tínhamos muito trabalho a fazer. Ana se juntou a nós e informou que fora bem-sucedida em sua tarefa. Fred encontrava-se em reunião mediúnica na casa espírita que frequentava e logo percebeu sua presença, ela o advertira sobre ter cuidados especiais nos próximos dias. No dia seguinte, o professor foi surpreendido pela recepção dos alunos na faculdade. Percebeu que estavam hostis, fazendo piadas de mau gosto. Como era uma pessoa direta, perguntou a eles o que estava acontecendo. Olivia e Eduardo entravam na sala de aula nesse momento e mostraram a ele seus celulares. Em redes sociais, alguns alunos o acusavam de assédio sexual e moral. O professor empalideceu e sentiu forte mal-estar. Tenho certeza de que isso é coisa do meu pai, professor, é bem a cara dele, falou Eduardo. Fred respirou fundo, controlou as emoções e falou para sua turma de alunos: trabalho com jovens há mais de 30 anos. Vocês me conhecem, muitos de um convívio amigável e instrutivo. Vocês acreditam mesmo que eu seria capaz de fazer algo assim? Fui casado uma única vez, minha esposa Célia me presenteou com uma filha linda. Seu nome era Beatriz. No dia em que completava 5 anos, a caminho da festa de aniversário, elas foram vítimas de um acidente fatal. Nunca mais tive outro relacionamento físico, amo minha esposa até hoje. Cada um de vocês para mim é um filho, a quem devoto o amor que me foi tirado quando minha Beatriz se foi. Até hoje, nunca contei essa história a ninguém, poucas pessoas com as quais convivo aqui sabem disso. Não me surpreende essa maldade, mas machuca minha alma ver que poderiam acreditar nessa calúnia. Desalentado, Fred olhou um a um os rostos que o olhavam surpresos e sacudiu a cabeça, lágrimas escorriam por seus olhos. Nesse instante, vários professores adentraram a sala de aula e se juntaram a ele num abraço fraterno. Os alunos, ainda estáticos diante da cena emocionante, foram, um a um, se juntando ao grupo. Heitor, o novo reitor da universidade, entrou na sala de aula e observou o quadro com emoção, pensando: ele foi meu mestre quando ainda era muito jovem, nunca faria algo assim, devo a ele não estar no caminho errado. Vou ajudá-lo, mas neste momento preciso tomar decisões difíceis. Aproximou-se do professor, tocou seu braço com carinho e falou alto para que todos ouvissem. Eu o convido a me acompanhar, e quero ressaltar a honra de tê-lo nesta instituição como professor, um verdadeiro mestre, a quem amamos e somos fiéis. Prometo a todos que vamos descobrir de onde vem essa infâmia, e os autores serão punidos de acordo com a gravidade da calúnia. Fred se deixou conduzir, muito emocionado. Os professores presentes e alunos o acompanharam no trajeto pelos corredores, seus seguidores iam abrindo a porta das salas ainda em aula e convocando os estudantes para engrossar o cortejo. Nesse momento, alegrei-me com a humanidade, emocionado, juntei-me aos irmãos desencarnados, erigindo uma cúpula de proteção à multidão fiel e amorosa de jovens. Membros da comunidade dos dragões assistiam, impotentes e admirados, à manifestação de paz e fidelidade, estupefatos diante da força de nossa união.
Pela primeira vez, eu a vi nos observando. Era Lucrécia, eleita como comandante dessa comunidade de dor. Ela olhou firme em meus olhos e senti toda a ira de que era possuída. Apiedei-me de sua terrível dor, dirigindo a ela o mais puro amor de que era possuído naquele momento. Sem ser tocada pelo nobre sentimento, ela sorriu com escárnio e disse baixinho: você nunca enfrentou alguém como eu. E nunca enfrentarei, minha irmã querida, nunca enfrentarei. Veremos. Ela saiu do ambiente, andando devagar e com firmeza. Seus escravos mentais a seguiam como lunáticos despersonalizados. Pensei com carinho, será um dia de alegria e muita tristeza quando perceber que não possui seguidores, que eles não a admiram, que não a seguem por convicção. Descobrirá que a escravidão cria laços de dor que nos perseguem por tempos terrificantes. Passarei a amá-la nesse momento, porque é uma criatura de Deus, e Ele a ama, como eu devo amar. Ela se voltou para mim e disse entre dentes: pare e não me afronte com seu amor. Não posso fazer isso, querida Lucrécia, esse amor banha meu peito e o alimentarei para sempre. Eu o escravizarei em breve, verá. Abaixei a cabeça e sorri com gratidão ao Pai. Sua reação fora causada pelo receio de ser tocada pelo amor, havia luz em seu coração, e nós a ajudaríamos e faríamos brilhar.